Olá, tudo bom? Vou falar aqui de um testemunho. Aconteceu no primeiro período da faculdade e eu tinha prova final para poder passar para o próximo período. E nessa prova final, a coordenação colocou provas para serem realizadas no sábado. E eu não ia fazer, né, claro. E o que aconteceu? Na faculdade, não tinha só eu que era adventista, que guardava o sábado. Tinha mais outros 2 colegas. Naquela época, eram 5 turmas de engenharia. E as 5 turmas de engenharia, elas se uniram, fizeram um abaixo-assinado para levar para a coordenação. E em meio a a coleta das assinaturas, desse abaixo-assinado, eles foram falar conosco, porque os 3 adventistas eram da mesma sala, eram meus amigos, meus colegas, né? E foram falar com a gente para ver, entender, né, a situação, como é que funcionava, a gente explicou. E depois eu lembro que eu me sentei na minha mesa e eu sempre andava com a minha Bíblia impressa, né? E aí eu levei minha Bíblia, abri minha Bíblia e comecei a ler, né? E eu lembro que uma colega chegou para mim e disse assim: você não tem medo de não vir fazer a prova e perder a sua faculdade? Você batalhou tanto para fazer um vestibular. E eu disse para ela que não teria medo, porque se eu estava ali era porque Deus permitiu. E se fosse para eu não estar ali, também era porque Ele não queria. Eu não ia ficar chateada, porque tudo é providência divina. Foi quando passou assim uma meia hora, né? Essa confusão toda de coletar assinatura. E os alunos foram lá até a coordenação. E a coordenação acabou acatando de tirar as provas do sábado e jogar para a semana. E por que eu disse assim, a coordenação acatou? Porque a coordenação, em especial um coordenador, ele era contra os adventistas. E ele deixava isso muito bem claro, e ele chegou a falar na minha cara, assim, que ele odiava. E era estranho ouvir isso. Gente, como pode alguém odiar a pessoa pela religião? Isso a gente sentiu na faculdade. Eu, em especial, porque eu ouvi isso dele. E foi quando eles conseguiram, né? Foi, poxa, imagina, 5 turmas de engenharia chegar para uma coordenação com abaixo-assinado, ele teve que acatar, ele teve que engolir, né? E aí a gente não tinha essa resposta, se tinha dado certo ou não, até que veio a resposta, ó, a coordenação teve que acatar, a prova vai acontecer durante as semanas e não final de semana. E aí as minhas amigas que tinham ficado perto de mim falaram assim, caramba, teu Deus quer que tu continue estudando, né? Eu disse, se é assim, vamos estudar. Vamos continuar estudando aí para honra e glória dele, né? E aí consegui concluir a faculdade de engenharia e, e não tive problemas mais com o sábado, com relação à faculdade, né? E eu queria ler 2 versos para vocês, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 18 e 19, tá certo? Vamos lá. Deuteronômio 18 e 19. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão.
para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Agora eu vou explicar. Quando ele fala assim, põe as minhas palavras em vosso coração, é porque a gente precisa confiar em Deus. Apesar de qualquer desafio que a gente tem pela frente, a gente precisa confiar na palavra de Deus. Precisamos tentar entender que tudo que está sendo feito tem um propósito. E se você tem a palavra de Deus no coração, saiba que é o propósito para Deus. Ele sempre vai querer o melhor para os seus filhos. E o verso 19, quando ele fala para ensinar os vossos filhos, né, sobre a palavra de Deus, sentando com eles na sala, ensinando para eles, quando estiver no caminho para a escola, ou no caminho, caminhando numa praça, mostrando a natureza, mostrando o que Deus criou, quando estiver no carro, você tem que sempre falar de Deus para seus filhos. Quando estiver também deitado na cama no momento de oração, lembrar de agradecer pelo dia que você teve e lembrar também de agradecer quando você acordar pela noite que você teve. Então vejam como Deus é maravilhoso, como Ele trabalha na nossa vida. Que você sinta a presença dEle, confie nele, que o mais Ele fará. Amém? Um beijo para todos vocês, e que Deus possa nos abençoar. Amém.